rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Certo dia, concluíamos uma palestra em um grande hospital de urgência e emergência, versando a respeito de temas ligados ao manejo, ao cuidado, aos pacientes em extrema gravidade, aqueles que caminham fatalmente para a extinção da vida material aqui na Terra, quando de repente fomos interpelados por uma das participantes, que desejou, que pediu para que pudesse falar naquele momento. Era uma técnica de enfermagem e nos colocou e nos falou a respeito de uma história linda que nós queremos compartilhar com vocês e que tem tudo a ver com aquilo que pretendemos tratar nesta noite. Dizia ela que após tantos anos trabalhando naquele hospital, lidando diretamente com tantas demandas de sofrimento, com tantas pessoas debruçadas no chão, debaixo de macas, agonizando ou enfrentando inúmeros desafios e sofrimentos de ordem física, emocional, psicológica, muitas delas que passaram processos de transição, de terminalidade da vida ali no chão, sem a companhia dos seus entes queridos, muitas delas no chão frio daquele hospital. E ela dizia que muitas vezes que chegou a se questionar onde estaria Deus. Mas ela disse que nada mexeu com ela tão profundamente no instante em que o seu pai adoecera, fora levado para aquele mesmo hospital, e que ela, diante de tanta experiência, tanto conhecimento, tantas amizades, não pôde, enfim, salvar o seu pai. Dizia ela: eu cuidei de tanta gente, eu fiz tanta coisa por aquelas pessoas, não só o que era dever fazer, mas sempre tentava dar o meu melhor. Sempre pensando, e se fosse um dos meus aqui? Mas Deus não conseguiu salvar, ou não quis salvar o meu pai. E olhe, me dizia ela, durante muito tempo eu fiquei magoada com Deus. Muito tempo. Porque me perguntava a Deus, por que não salvou meu pai? Eu fiz tanto pelos teus filhos. Mas aí ela me conta uma história que aconteceu e que mudou para sempre. E nas palavras dela, a fez fazer novamente as pazes com Deus. Dizia ela que antes da atual reforma, havia naquele hospital uma ala que era destinada, sobretudo, aos pacientes indigentes. Pacientes indigentes são aqueles pacientes, geralmente, que são levados pelo SAMU ou por equipes de assistência de urgência e emergência, que são recolhidos, às vezes, nas ruas, ou que naturalmente as famílias abandonam no hospital. Era uma ala, dizia ela, que tinha um cheiro ruim, porque nem todos tinham condições de comprarem mantimentos, né, de higiene. Muitos recebiam doação da própria equipe, que se juntava para comprar sabonete, shampoo, perfume. E era uma ala destinada, dizia ela, em circunstâncias onde, quando precisava penalizar determinado funcionário por má conduta, enfim, ele geralmente era encaminhado para lá, porque os trabalhos eram mais difíceis, eram pacientes mais debilitados, acamados de longa data, muitos deles dotados de úlceras, feridas abertas na pele devido ao grande tempo de imobilidade. Eram pacientes que não tinham, às vezes, histórico, não tinha-se documentos, nomes, mas havia um deles, que era o mais arredio, que a maioria da equipe evitava ao máximo o contato com ele. Ela dizia que chamava ele carinhosamente de Zé. Zé, dizia ela, já estava lá há muitos anos, naquela ala,
Não se sabia sua história, seu nome, só que ele era extremamente arredio ao toque. Qualquer tentativa de aproximação para que pudesse ser ajudado, tocado, Zé avançava com as suas unhas para tentar arranhar ou morder aquele que, por ousadia, tentasse aproximar, sobretudo na hora do banho. Mas eis que, naquele dia, a escala estava mais reduzida, não havia pessoas suficientes. E aí ela sentiu algo diferente naquele dia e falou: pode me escalar para aquela ala que eu vou. Ah, fulana, tem certeza que você quer? E ela disse: sim, pode me encaminhar, eu estou aqui para trabalhar, por que não? É o meu serviço. E aí foi para aquela ala. Cuidava ela de dos outros pacientes quando se aproximou do Zé. Zé, ao avistar as intenções, ao perceber as intenções dela, que deveria dar-lhe o banho naquele instante, já começou a apresentar um comportamento agressivo e arredio. Ela disse que começou a olhar para aquele paciente e foi sendo tomada por um forte sentimento de compaixão. Dizia ela: Zé tinha inúmeras marcas de úlceras na sua pele. Além disso, os seus dentes falhos, os poucos dentes que lhe restavam na boca, alguns quebrados, eram pontiagudos, pareciam presas de animal selvagem. Ele já havia muito tempo em mobilidade, então muitas das suas estruturas ósseas já estavam rígidas. E ele não podia adotar muitas posições que pudessem flexibilizar a forma como ele se encontrava no leito. E aí dizia ela: antes de tocá-lo para o banho, eu comecei a falar: Zé, você gostaria de ser o meu noivo? Que tal? Ela disse que quando fez essa proposta, o Zé regalou os olhos e esboçou leve sorriso no canto da boca. Ela pensou: eu acho que eu conquistei, eu acho que eu fisguei. E começou a contar a história. Zé, mas para que você possa ser meu noivo, você precisa estar minimamente cheiroso, porque senão eu não vou conseguir chegar perto de você. Então, o que você acha? A gente vai tomar um banho bem gostoso e eu prometo a você que vou fazer o máximo para que você não se magoe. Dizia ela que começou a perceber que talvez aquele comportamento arredio, agressivo, de ataque, na verdade era uma defesa, porque havia inúmeras feridas abertas na sua pele e ao mínimo toque da água, do sabão ou qualquer mudança de posição era extremamente difícil e doloroso para o Zé suportar. Então ela disse, com a esponja e o sabão suavemente, foi me aproximando e disse: e aí, meu noivo, posso dar banho em você? E aí ele fez um esboço de que havia cedido para ela. E ela começou a passar suavemente a esponja na sua pele e executando o banho, ao tempo em que foi sendo tomada por um forte sentimento de compaixão. E ela pensava: Deus, como alguém pode chegar a esse ponto? Será que não tens pena dessa criatura, Senhor? Ainda ressentida, magoada, mas de repente foi tomada desse sentimento de fraternidade e de amor ao próximo, que talvez ela já existia, pelo seu próprio relato da forma como cuidava daquelas pessoas naquele grande hospital. E aí dizia ela, todas as vezes que estava de plantão, ela subia para o setor, cumprimentava a todos, mas se dirigia principalmente para o Zé, que já começava a recebê-la com aquele sorriso banguelo. Dizia ela, o Zé, quando me avistava de longe, fazia um esboço, um gemido, um mugido, porque ele também não falava. Olhava ela enquanto banhava aquela criatura e pensava, qual a história desse homem? Havia uns boatos de que o Zé havia edificado grandes edifícios. Havia trabalhado como pedreiro, mas até então eram boatos
que havia se enveredado pelo alcoolismo, a família não suportou, foi para as ruas, vivendo como indigente, vivendo de migalhas, de restos que sobravam daqueles que se apiedavam dele nas ruas. Ali estava Zé. E aí ela dizia que foi tomada de um sentimento de compaixão por aquela criatura. E aí dizia ela, de repente me veio em mente uma vontade de falar sobre Deus. Olha só, de falar sobre Deus para o Zé. E aí dizia ela, Zé, você sabe o que é Deus ou quem é Deus? O Zé naquele instante dizia a ela, baixou o olhar, baixou a cabeça. E ela percebeu naquele instante e que o Zé não tinha tido a oportunidade de ouvir histórias sobre Deus. E aí ela pensou, como falar sobre Deus para esse homem, Senhor? Como eu poderia? Já era noite e ela teve uma ideia. Ela falou, Zé, eu vou lhe mostrar mais ou menos o que é Deus. Foi até o interruptor daquela enfermaria e apagou a luz. A enfermaria ficou na escuridão. Alguns pacientes se agitaram, não entenderam o que estava acontecendo e ela falou, calma, gente. E chegou para o Zé e falou, Zé, quando Deus não está, o mundo, a vida é como essa escuridão. Foi depois no interruptor e ligou a luz. E toda a enfermaria se acendeu, se iluminou. E ela disse, quando Deus se aproxima de nós, Ele ilumina tudo por onde passa. Ele é a própria luz. Ele retira as trevas automaticamente. Isso é Deus. Quando ela terminou a explicação, ela olhou para o Zé e viu no Zé um olhar diferente. De um sorriso resplandecente. Naquele dia ela foi para casa com o coração preenchido. Mas não era o bastante. Passado alguns dias, no seu plantão seguinte, estava se organizando para subir para aquela enfermaria. Quando ela sobe, de imediato ela olha os demais pacientes e o seu olhar para, como de costume, no Zé. Mas o Zé estava diferente. O Zé respirava com dificuldade e estava envolto numa máscara que é chamada ventilação não invasiva. Parece um capacete, ela recobre toda a cabeça. E são, através de uma mangueira, mais ou menos grossa, injetado ar, oxigênio, para aquelas pessoas que se encontram em dispneia, em dificuldade respiratória. Essa ventilação não invasiva é um passo antes da intubação. Quando ela aproximou, o coração dela ficou opresso e ela percebeu que o Zé estava grave. Ela passou a mão suavemente na sua mão e falou, Zé, vai ficar tudo bem. Ele agitado como se quisesse respirar. Aí foi quando ela também percebeu que o Zé havia vomitado. Então ela rapidamente foi tentando tirar, desvencilhá-lo daquela máscara para que pudesse fazer higiene rapidamente, porque ele não suportaria ficar muito tempo sem o oxigênio. Feita essa parte da higiene, preocupada com aquela situação, ela pensou, eu acho que o Zé não está legal. Colocou de volta a máscara, ajustou, viu se os parâmetros estavam bem, enquanto o Zé continuava em dificuldade respiratória. Foi então que ela afastou-se um pouco para entrar em contato com a enfermeira de plantão, para ver se acionava algum médico plantonista, quando de repente ela olha distante o Zé e ele sinaliza para ela, levantando a mão, como se já chamasse-a para perto dele. Olhando-o e aproximando-o do Zé, eis que o Zé segura fortemente em seu pulso e através daquele grito abafado,
quase imperceptível, ela escuta dele a palavra: Agus. E sucumbe. Naquele instante o Zé partiu. E ela, emocionada naquele instante, percebeu não só o encontro do Zé com Deus, mas o retorno dela ao colo divino. Dizia ela que naquele instante ela havia feito as pazes com Deus. Com essa linda história real, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais um momento juntos, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação, estimando que todos possam estar em paz apesar de tantos desafios, que todos possam buscar cada um a seu modo essa fonte inesgotável de amor que emana de Deus. Hoje estaremos falando a respeito de uma pergunta: onde está Deus? E para responder essa pergunta, já trazendo a reflexão essa história, nós queremos mostrar a vocês, a trazer para vocês nessa noite, algumas reflexões contidas em 2 obras de Joana de Ângeles sobre a psicografia do médium Divaldo Franco. Um desses livros, intitulado Rejubila-te em Deus, tem como título bem oportuno: Rejubila-te em Deus. E um outro que nós também queremos trazer nessa noite, chamado Libertação do Sofrimento, também de Joana de Ângeles, cujo capítulo, o título, inicia-se A Crença em Deus. Nós vamos ler alguns trechos, fazendo algumas pausas para que possamos pensar. E ela diz o seguinte: Deus encontra-se tão profundamente entranhado no ser humano que dificilmente o mesmo pode afastar-se da sua presença. Criado simples e ignorante, o espírito carrega no íntimo o psiquismo divino que o ignorou, a fim de fazê-lo desenvolver-se até atingir a glória celeste que lhe está destinada. A crença em Deus é, portanto, um fenômeno natural, genético, de que ninguém se pode considerar destituído. Manifesto em toda a sua obra, o Pai Criador antecede-a e sucedê-la-á quando venham a ocorrer as alterações e término dos ciclos que constituem a relatividade dos tempos. Atribui-se tudo quanto existe na sua harmonia e ordem como resultante do acaso. Atribuir-se tudo quanto existe na sua harmonia e ordem como resultado do acaso é conceder-lhe uma superinteligência que soube organizar e manter o universo conforme o conhecemos. Ademais, considerar-se que o evolucionismo consegue explicar em toda sua complexidade o milagre da vida, sem a necessidade do criacionismo ou da presença de um autor, é oferecer-lhe uma transcendência que se assemelha à própria divindade. Joana de Ângeles aponta aqui aquelas teorias do Big Bang, de que o universo gerou-se a partir de uma explosão e que tenta de alguma forma denegar a existência divina, mas que a própria explicação recai na própria magnitude, na própria grandeza que representa a divindade e toda a sua obra criativa. Já no livro Rejubila-te em Deus, nós vamos encontrar no próprio prefácio, que traz como título Rejubila-te em Deus, a seguinte questão: da pequenina erva que se abre em perfumada e delicada flor, ao pássaro que se ureia no ninho e flutua no ar,
até aos arquipélagos de astros fulgurantes no infinito. Facultando a percepção da grandeza do Pai Criador, tudo vibra e se encadeia incessantemente. A delicada borboleta que oscila na suave brisa, assim como o verme que rasteja no solo e mergulha na lama, expressam sem palavras os milagres que formam a vida na sua multiplicidade de apresentações. No minúsculo DNA, onde se encontra toda a história da evolução do ser humano, desde as priscas eras, assim como nas incontáveis constelações desconhecidas, existe um equilíbrio que ultrapassa a capacidade de entendimento das mentes mais privilegiadas e audaciosas, apresentando a glória de Deus. Ante a decomposição orgânica demonstrando transformações e os buracos negros absorvendo galáxias, renovam-se as maravilhosas construções celestes, confirmando que tudo não existe. O repouso vazio, que tudo é movimento, ação, em intermináveis experiências de formas e de conteúdos. Noites estreladas por miríades de lanternas mágicas e dias ensolarados sustentando a vida em todas as suas manifestações, assim como tudo mais, representam o amor de Deus para com seus filhos, deambulantes no processo evolutivo pelas trilhas da reencarnação, a fim de alcançarem a plenitude. O seu incomparável amor, a sua sapiência estabeleceram todos os paradigmas e formas que constituem a criação, a fim de que a vida seja exuberante e grandiosa. Rejubila-te em Deus em todos os momentos da tua existência, nos convida Joana. Não relacione os dias felizes e os desventurados entorpecendo ou exaltando-te desnecessariamente. Cada fenômeno ocorre como efeito de uma modificada, mas projetada para a execução do divino programa. Não consideres boas apenas as ocorrências que proporcionam ligeiro prazer dos sentidos, abrindo lugar para novas buscas de sensações. Tampouco definas como desgraças os acontecimentos que convidam à reflexão e à correção do comportamento. Nem tudo o que parece ou se apresenta como bom e agradável é possuidor dos requisitos propiciadores de alegria e que produz paz. É necessário que a paz interna seja iluminada pela presença de Deus que te sustenta, mesmo sem que o percebas. Desde o ar que te mantém o corpo até o pensamento que te faculta o entendimento das ocorrências, são dádivas da sua misericórdia. São dádivas da sua misericórdia, a fim de que evoluas e libertes-te dos grilhões da ignorância, filha do primarismo por onde transitaste. Cada testemunho, toda a aflição bem recebida, facultam-te maior percepção da realidade, melhor sensibilidade para o discernimento do que podes e deves fazer, assim como daquilo que deves e podes fazer. Nem sempre o que se apresenta como caos é destruição, porquanto nele existe também uma ordem pré-estabelecida que nem sempre é detectada, mas cujos efeitos surgirão mais tarde em equilíbrio e harmonia. O hábito de rejubilar-te em Deus enriquecer-te-á de serenidade e te concederá a visão correta da existência terrena com todos os seus significados psicológicos. O júbilo também será uma forma de expressares gratidão a Deus pela bênção do entendimento das suas leis e a oportunidade de bem vivenciá-las.
Não estás na terra por eleição pessoal, mas por destinação histórica, procedente do processo de desenvolvimento intelecto-moral. Fomos colocados aqui de forma planejada, carinhosamente pensada, a partir das nossas próprias construções, das nossas próprias bagagens adquiridas a partir do nosso trânsito carnal. Utiliza-te, pois, com sabedoria de todas as ocorrências, sempre retirando o melhor proveito para o teu crescimento espiritual. Procura auscultar a natureza a fim de que ouças a voz e a presença de Deus íncita em toda parte. Quando conseguires perceber-lhe a onipotência, a onipresença, experimentarás inexcedível júbilo, porque te darás conta conscientemente que és seu filho amado e nunca te encontrarás a só sem o seu amparo. Sai, portanto, da autocompaixão, da queixa, da autopunição, do conflito e aspira à luz, e o oxigênio divino te darão sentido à existência, contribuindo para que te rejubiles sempre e sem cessar. Precisamos, pois, encontrar novamente esse colo divino. Tirar o véu da ignorância, do orgulho ferido, da mágoa, do ressentimento e enxergarmos em toda parte a presença de Deus. De retirarmos o tampão dos nossos ouvidos imaturos para que possamos escutar através da natureza a presença vívida de Deus tão perto de nós. Faze-o, porém, hoje, não postergando, diz Joana, a oportunidade para outra ocasião, pois que este é o dia da tua renovação e do teu encontro com Deus. Algumas das páginas, dizia ela, referendadas nessa obra, são alguns órgãos de difusão dessa doutrina que é o Espiritismo. E aí ela nos fala da oportunidade de, nesse encontro com a divindade, através desse júbilo encontrado, através do reconhecimento do amor divino, encontrar esses bálsamos suavizantes para a nossa alma, trazendo ela elementos que são reais, que sabemos fazem parte da nossa trajetória e que estão contidos aqui em cada capítulo desse livro, porque ela não nega a existência do sofrimento, do desespero e da dor, mas ao mesmo tempo nos convida a estarmos em constante sintonia com o Pai amoroso. Temos esse DNA divino em nós e nada vai nos tirar disso. Que possamos cada um de nós enxergar essa luz, assim como Zé, no momento final da sua existência na Terra, identificar os bálsamos suavizadores da presença de Deus em nossas vidas. Assim, se encontra-te em desespero, desesperança e em dor, recolhe-te em silêncio e busca dentro de ti esse conforto e essa conexão, esse reencontro com o Pai amoroso. Lembrando do Mestre Jesus, que assinalou para a humanidade uma nova forma de se relacionar com Deus, referindo-se a Ele carinhosamente de Abba, Paizinho, traduzido como querido Pai, Paizinho, aproximando-nos de Deus, uma vez que Ele jamais se distanciou de nós, como nos lembra Joana de Ângeles. Devemos abandonar essas culpas, esses atavismos ancestrais que nos acompanham durante tanto tempo, fazendo-nos pensar que não somos merecedores da misericórdia divina, caindo sempre nos caminhos, nos desvalos do abismo, do desespero, da autopunição. Merecemos o amor e merecemos ser felizes, mesmo e apesar da dor e do sofrimento, que às vezes são mecanismos de reeducação da alma.
porque somos ignorantes, tapamos o tempo todo os nossos ouvidos, os nossos olhos para não enxergar. E aí vem a força arrebatadora da dor para nos fazer despertar. Assim, com essas reflexões, esperamos ter tocado em cada coração, mas sobretudo despertado na consciência a certeza de que Deus é o nosso Pai amoroso e bom, e que estará sempre conosco, nos sustentando nas provas mais difíceis de nossas vidas. Grata sempre, e nunca é demais agradecer a companhia amorosa e agradável, essas vibrações que nós sentimos a cada encontro, e mesmo depois, quando recebemos as informações a respeito das mensagens que foram tocadas nos corações, ao mesmo tempo em que fazemos um convite a todos. No momento em que somos visitados, invadidos por tantas informações, que possamos selecionar aquelas que consolam, que confortam a nossa alma, que nos enchem de entendimento verdadeiro a respeito dos destinos e das destinações na vida. E assim nós fazemos um convite semanal, mais importante, para que conheçam o nosso canal, vão no site da Rádio Brasil Espírita, que fez 10 anos dessa missão tão bonita de iluminar as consciências. Vão lá, conheçam o canal, tem os programas gravados, as entrevistas, tem músicas espíritas selecionadas, desde as mais ouvidas, elencadas em ordem de maior execução. Temos o Evangelho comentado todas as manhãs, temos discussões de obras lindíssimas, temos temas importantes, aparentemente polêmicos, que são tratados através de entrevistas com convidados das diversas regiões do país. Então vão lá, se inscrevam no canal também do YouTube da Rádio Brasil Espírita, também lá no Facebook, nessas diversas páginas nas redes sociais, e entrem em contato com essa mensagem reflexiva, iluminativa, para que as suas horas possam ser iluminadas. Então, que possamos usar a nossa vontade e as nossas ações sempre para que possamos granjear o melhor para nós e, por conseguinte, o melhor para todos os que estão no nosso entorno. Grata mais uma vez pela atenção de vocês, estimando que todos possam ter uma semana iluminada, produtiva, de muita paz, de muito aprendizado. Desejando também que, se for da vontade do Pai, que possamos estar juntos semana que vem, às 18h30, aqui, no canal da Rádio Brasil Espírita, no YouTube, no Facebook e também no site da Rádio Brasil Espírita, juntos, pensando temas importantes, para que possam cada vez mais engrandecer a nossa vida e a nossa existência. Grata, muita paz para vocês. Até a próxima.